Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Eu sou o professor Rodolfo e esse é o nosso reencontro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o gênero reportagem e na próxima aula já vou adiantar que a gente vai se estender nesse assunto, corrigindo os exercícios que vão ser propostos num próximo momento. Hoje, o nosso objetivo, nessa nossa oportunidade de receber vocês novamente, é falar um pouquinho mais em profundidade sobre o gênero reportagem e contrastar esse gênero com o gênero notícia. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu só queria dizer que eu espero que vocês estejam bem, se cuidando e que vocês se lembrem do quanto a gente está com saudade de todos vocês. Vamos começar a nossa aula? Primeiro eu vou contar para vocês qual é o objetivo de hoje. Hoje é a nossa aula de língua portuguesa para o 8º ano. E o objetivo da nossa aula de hoje, portanto, é reapresentar o gênero reportagem fazendo duas coisas. Primeiro, contextualizando a estrutura desse gênero. Então, a gente espera que hoje vocês saiam da nossa aula entendendo como é que se organiza uma reportagem, mas mais do que isso. O nosso objetivo hoje é também discutir algumas das principais características desse gênero tão importante no nosso dia a dia. O segundo objetivo, portanto, é diferenciar o gênero reportagem do gênero notícia. É bem verdade que eles se parecem, mas eles também são fundamentalmente diferentes no que eles se propõem. Vamos começar a nossa aula? Antes de tudo, eu queria fazer um convite para que vocês reflitam comigo sobre algumas questões. Eu vou mostrar nos próximos 3 slides uma sequência de fotografias que rodaram o mundo e que foram consideradas icônicas e muito influentes pelas emoções que elas causaram, pelo impacto que elas causaram nas pessoas ao redor do mundo. Eu queria que vocês prestassem atenção a cada uma delas e que, na mente de vocês, vocês tivessem as duas seguintes perguntas para refletir. A primeira delas, o que é que essas fotografias retratam? De uma forma mais simples, que história cada uma dessas perguntas está contando? E a segunda pergunta é, por que alguém estaria interessado em registrar esses momentos? Qual seria a relevância de se registrar esses 3 momentos que eu vou mostrar para vocês? Vamos comigo? Por enquanto não precisa anotar nada, é só acompanhar a nossa reflexão. Atenção para a primeira imagem considerada uma das mais icônicas da história. Essa imagem ficou conhecida como a Mãe Migrante. Essa fotografia é de 1936, há mais de 80 anos atrás. Eu vou dar alguns segundos para que vocês prestem atenção nessa imagem e na expressão dessa mulher que é a principal personagem desse retrato. Que emoções vocês conseguem ler no olhar, na expressão facial, na composição da foto? Ela é colorida, ela está em preto e branco. Que tipo de informação quais tipos de informação a gente pode deduzir a partir dessa imagem? Essa imagem, pessoal, foi tirada num contexto muito difícil da história dos Estados Unidos. Em 1929, houve a quebra da Bolsa de Nova York. E aí o que aconteceu foi que a economia dos Estados Unidos e a economia mundial sofreu uma recessão sem precedentes na história. E isso inaugurou um ciclo de pobreza e de dificuldade econômica para o país. Esse retrato é o retrato de uma família camponesa americana. Essa mulher tinha acabado de vender os seus últimos pertences para comprar os alimentos para sua família. Vamos para a próxima imagem? Lembrem-se de ter em mente qual o interesse por trás de registrar um momento como esse. A segunda imagem ficou conhecida na história como Um Homem na Lua. Essa fotografia foi tirada em 1969, no auge da disputa espacial entre Estados Unidos e a União Soviética. Quem chegava primeiro na Lua?
E a gente teve esse registro do astronauta Neil Armstrong. A gente pode ver, por exemplo, que aqui na manga, no ombro da roupa, da vestimenta que ele está usando, a bandeira dos Estados Unidos. Por que será que era importante registrar esse momento? Por que será que alguém quis preservar essa memória? Que tipo de informações estão sendo transmitidas através dessa imagem? Vamos para a próxima? A próxima é uma imagem mais forte, então eu peço que vocês se concentrem nela e reflitam se vocês lembram dessa imagem. Essa imagem é mais recente, de 2015, e ficou conhecido como um menino sírio. O nome dele é Alan Kurdi. Essa imagem chocou a todos pela dimensão da tragédia que ela transmite. Um menino de apenas 4 anos, na margem, aqui na costa de uma praia, morto, afogado, quando a sua família tentava, em busca de segurança, cruzar aí um rio, fugindo da guerra no seu país. Por que será que essa imagem circulou o mundo? Por que será que ela emocionou tanta gente? Que tipo de informações ela nos comunica? Pessoal, depois desse exercício de reflexão, o que a gente pode concluir, e aqui eu peço que vocês lembrem de todos os momentos em que vocês escolheram registrar momentos na vida de vocês. A gente pode concluir que o nosso interesse, o interesse humano na arte de fotografar, se justifica ou pode ser explicado por essa nossa constante busca por registrar a vida e por preservar a memória. Se não houvesse a fotografia, por exemplo, a gente jamais teria conseguido imaginar essa família camponesa na década de 30 nos Estados Unidos. Ou se não houvesse a arte da fotografia, talvez a gente não conseguisse, com concretude, receber as informações sobre esse momento histórico, que foi o alcance tecnológico, o avanço tecnológico da humanidade capaz de enviar um homem para a Lua. E, ao mesmo tempo, sem a arte da fotografia, a gente não poderia, por exemplo, ter contato com denúncias sociais, como essa da tragédia da morte do menino Alan Kurdi e de tantos outros refugiados que ainda sofrem com os horrores da guerra. Inclusive, a guerra e os seus horrores foi tema da nossa primeira sequência de aulas, lembram? Portanto, o que eu queria que vocês entendessem nesse primeiro momento é que a fotografia nos meios de comunicação é muito importante também porque a fotografia é uma forma de dar informação. A gente chama esse trabalho de fotojornalismo. É possível, através de uma fotografia, contar uma história. Fotografias contam histórias. Fotografias dão informações. E o que isso tem a ver com os dois gêneros que a gente vai estudar hoje? Tanto reportagem quanto notícia utilizam com muita frequência o recurso da fotografia para enriquecer o seu texto, para enriquecer o seu material e aprofundar, portanto, a qualidade da informação. Agora, falando propriamente de reportagem, eu tenho mais uma pergunta para vocês. Existem alguns programas na televisão aberta que são conhecidos como programas de reportagem. Você já assistiu a algum deles? Você se interessa por algum deles? Em algum momento, o tema que eles iam abordar chamou a sua atenção? Alguns desses programas podem ser o Fantástico, famoso nas noites de domingo, o Globo Repórter, às sextas-feiras, o Conexão Repórter e o Profissão Repórter. Vocês já ouviram falar desses programas? Certo. Todos esses programas são programas de reportagem. Certo? Vocês vão entender o porquê disso já já. Mas vamos falar um pouquinho mais em profundidade sobre o que é reportagem? Então, nesse slide, eu queria que vocês refletissem comigo. O que é reportagem mesmo? E eu preciso que aqui vocês se concentrem nessas duas características fundamentais. A reportagem, pessoal, é um texto jornalístico e tem uma função social. A função social cumprida pela reportagem é dupla. Prestem atenção. A função social a ser cumprida pela reportagem é dupla.
A primeira função da reportagem é informar o leitor, ou, no caso dos programas que eu mencionei no slide anterior, informar o telespectador. Mas não é só isso. A reportagem também procura apoiar os leitores ou os telespectadores no seu processo de formação de opinião. E aqui é o grande segredo para que você consiga diferenciar reportagem de notícia. É bem verdade que tanto reportagem quanto notícia abordam um fato ou um assunto e, portanto, procuram informar o seu público. As duas fazem isso. Mas a diferença da reportagem é que, ao contrário da notícia, a reportagem também analisa o fato. A reportagem também analisa o assunto, apresenta diferentes pontos de vista e proporciona aos leitores ou aos telespectadores mais oportunidades de contextualização da informação. Vejam, o que a reportagem quer fazer com vocês é garantir que vocês tenham condições de formar uma opinião sobre um determinado fato ou assunto. Tá certo? Vamos para o próximo slide? Dito isso, é importante entender, quando você se deparar com uma reportagem, a forma com que esse texto se organiza. Qual é a estrutura, portanto, de uma reportagem? Vamos passar ponto por ponto? A estrutura de uma reportagem é composta de 4 elementos. O primeiro deles se chama título ou manchete, que tem como objetivo chamar a atenção do leitor para o tema, para o fato que vai ser abordado no seu texto. Um subtítulo ou linha fina que aprofunda o título ou a manchete e me dá mais algumas informações sem necessariamente entrar no texto da reportagem. E aí, como terceiro elemento, a gente tem um parágrafo ou uma sequência de parágrafos que a gente chama de lead. A palavra parece ser difícil, mas o que ela significa, o que ela representa, na verdade é bastante simples. O lead, pessoal, nada mais é do que um resumo no qual a reportagem vai oferecer para a gente respostas para as principais perguntas que possam existir relacionadas a um fato ou assunto. Por exemplo, o lead pode me dizer, pode nos contar o que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, em que circunstâncias aconteceu. Vejam, o objetivo do lead é dar as informações principais para que a gente tenha condições de, ao iniciar a leitura da reportagem, ter condições de entender do que ela trata. Tá certo? E o quarto elemento é o próprio desenvolvimento do texto. É a forma que o jornalista vai encontrar de articular todos aqueles elementos que são capazes de formar a opinião do leitor para que ele possa se posicionar e entender a reportagem dentro de um contexto mais aprofundado. Agora, uma observação sobre o quarto elemento da reportagem. O desenvolvimento do texto. No desenvolvimento do texto, a gente vai encontrar uma série de recursos que vão acompanhar a abordagem do fato ou do assunto. E que tipo de recursos são esses, professor? Bom, eu tenho várias formas de aprofundar o tema. Uma das mais simples, imaginem que a reportagem é sobre a importância de se prevenir contra a pandemia da Covid-19. Faz todo sentido que numa reportagem como essa, por exemplo, eu consulte especialistas da área da saúde. Isso confere autoridade ao texto. Isso confere legitimidade ao texto. Então, uma forma de garantir, de apoiar o processo de formação e de contextualização do texto é garantir que o meu texto vai vir acompanhado de depoimentos de especialistas. Mas não só. O meu texto também pode lançar a mão de recursos visuais e na maior parte do tempo, pessoal, é isso que acontece mesmo. Então eu posso ter no meu texto gráficos, fluxogramas e até fotografias acompanhadas de legendas. Vejam que uma fotografia articulada num texto pode ser muito poderosa, certo? Então aqui eu tenho uma apresentação esquematizada para que você possa organizar o seu caderno. Então a reportagem
pode ser resumida de acordo com esse fluxograma. Eu tenho como elementos 4 blocos fundamentais que estruturam esse gênero jornalístico. O primeiro deles é o título, o segundo deles é o subtítulo, o terceiro deles é o lead. Lembra o que é o lead? O lead é um resumo da reportagem que apresenta as principais informações, as informações mais pertinentes relacionadas àquele fato ou assunto. E eu tenho depois o próprio desenvolvimento. Tá certo? E aqui, só para que fique como um gancho para a nossa próxima aula, alguns desses recursos mencionados nos slides anteriores são esses aqui. Então, depoimento de especialistas, para ilustrar eu coloquei uma dupla de médicos, de acordo com o exemplo que eu usei. E aí, lembrando, pessoal, uma dica importante, toda vez que eu for usar o depoimento de um especialista, o depoimento de um entrevistado, que não seja especialista também, ou seja, toda vez que eu for incorporar no meu texto, no texto da reportagem, uma fala que não é a fala do próprio jornalista, do próprio autor do texto, eu preciso usar 2 recursos que se fazem muito importantes. O primeiro deles é o uso de verbos de elocução. Quais são os verbos de elocução? Dizer, falar, declarar, explicar, esclarecer. São verbos que introduzem a ideia de que, após eles, alguém vai se manifestar, certo? E eu preciso indicar no meu texto aquilo que é o próprio texto, escrito pelo repórter, pelo jornalista, pelo autor, e aquilo que é uma declaração do entrevistado. O recurso visual que eu tenho para indicar isso são as aspas, certo? Eu também posso usar gráficos que apresentam números e dados de forma organizada. Aqui tem um gráfico de pizza. Eu posso usar fluxogramas, como o que eu usei no slide anterior, que indicam um processo. E basicamente é isso. A gente está caminhando para o encerramento da nossa aula. Aqui eu deixo algumas dicas culturais para que vocês se aprofundem no tema. As imagens do início da nossa aula foram retiradas de um site chamado As 100 Fotografias Mais Icônicas do Mundo. Está aqui o endereço para vocês copiarem rapidinho. É muito bacana olhar para a história na perspectiva das fotografias mais impactantes que já foram tiradas. Vale muito a pena conferir. A segunda dica de hoje, quando a gente voltar presencialmente, procurem na biblioteca da escola de vocês esse livro aqui. Se chama Os Sertões, um livro-reportagem, editado pela CEP em 2010, e a autora é uma jornalista premiada pernambucana chamada Fabiana Moraes. Esse livro conta a história do trabalho que ela fez percorrendo todas as cidades do sertão que foram visitadas por um importante escritor brasileiro chamado Euclides da Cunha. E na Netflix, caso você goste de séries investigativas, assista Os Mais Procurados do Mundo ou a série Explicando, tá? Então aqui a capa de novo, a capa do site e a capa da série, de uma das séries que eu recomendei. Para a gente concluir, vamos retomar os nossos objetivos? Hoje a gente reapresentou o gênero reportagem, contextualizando a estrutura e as suas principais características, e a gente também diferenciou contrastando reportagem de notícia. Lembrem que a diferença é a profundidade de uma, certo? Na próxima aula, na aula 2, portanto, sobre o gênero reportagem, a gente vai ler 2 textos pertencentes a esse gênero e a gente vai responder aos exercícios propostos para esses textos. Gente, muito obrigado. Eu não vejo a hora de reencontrar vocês. Um abraço.